Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é a crítica que se faz à religião. Essa questão ela é importante porque muitas vezes a gente pensa que a religião é algo tão sublime, algo tão grandioso, algo tão santificado, algo tão separado, né, da comunidade, que não cabe crítica, não cabe fazer nenhuma crítica à religião. E quando se faz crítica à religião, em geral, a liderança, os líderes, os fiéis, enfim, a comunidade, fica ofendida por causa dessas críticas que são feitas à religião. Mas será que é possível fazermos crítica à religião? Será que a religião é passível de crítica ou a religião está em um patamar tão elevado que não se pode, né, fazer nenhuma crítica à religião e às suas práticas? Bem, é evidente que é possível que a gente faça crítica à religião. É claro que muitas vezes essa crítica pode se confundir com intolerância religiosa. Mas há uma diferença entre intolerância, desrespeito e crítica. Qualquer prática social, ela é passível de crítica. Então, a religião não foge a essa regra. É evidente que a gente pode criticar. Se não fosse assim, isso seria uma coisa até estranha, porque a religião ficaria como sendo uma área da sociedade, uma área da vida das pessoas, que não se poderia emitir nenhuma opinião, nenhuma crítica a esse respeito. Isso é um absurdo. Qualquer área, qualquer prática social, qualquer prática da nossa vida, evidentemente que ela é passível de se fazer crítica. E essa crítica ela não é atual, né? Muitas pessoas, muitos filósofos, antropólogos, sociólogos, já fizeram críticas à religião. Eu quero destacar aqui pelo menos uns 2 ou 3 que é bem conhecido na sociedade e que a gente conhece as suas críticas e que muitas vezes até ela é repetida. O primeiro que eu queria destacar aqui é um filósofo alemão chamado Feuerbach. Esse filósofo ele diz que a religião nada mais é do que uma projeção da nosso desejo, né, de ser algo que a gente não é. Ou melhor, não a religião, mas a própria divindade, né, o próprio Deus, né? Para Feuerbach, Deus é uma criação humana. E além de ser uma criação humana, é uma projeção humana. Como assim? Por exemplo, aquilo que a gente não é, dizia ele, né? Aquilo que a gente não é, mas que a gente gostaria de ser, então a gente joga para a divindade, joga para Deus. Por exemplo, nós somos pessoas má em nossas ações, então a gente joga para Deus como sendo o bem, o supremo bem. Nós somos pessoas inferiores, então Deus é o ser superior. Nós somos ruins, Deus é bom. Enfim, nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Então tudo aquilo que é negativo no ser humano, a gente projeta em um ser que é perfeito, que é bom, que é supremo, né, que pode todas as coisas, que é aquilo que o ser humano gostaria de ser, mas não é. Então Feuerbach diz isso, que a religião, ou melhor, a divindade, é uma criatura humana, né? Aqueles defeitos, aquela impotência que tem no ser humano e que ele projeta em um ser diferente dele, né? Um ser que ele gostaria, né, de alcançar, de ser, mas ele não é. Então tudo aquilo que o ser humano não tem ou não é, ele projeta em outro ser e ele chama esse ser então de uma divindade, de Deus. Essa é a primeira crítica então que o Feuerbach faz à religião. A segunda crítica que eu gostaria de destacar é um nome bem conhecido, né, que
que é visto como um demônio por uns e é visto como um benfeitor por outros, que é o filósofo chamado Karl Marx, ou Marx, né? Marx, então, ele é conhecido quando se fala em religião. Várias pessoas, inclusive, repetem essa frase que foi dita por ele, em que ele diz que a religião é o ópio do povo. Muitas vezes, como eu falei, as pessoas repetem essa frase e só conhecem essa frase, né? Quando se fala em Marx e seu posicionamento sobre a religião, as pessoas só conhecem essa frase. Porque Marx um dia disse que a religião é o ópio do povo, né? Bom, a minha palavra aqui não é para defender nem Marx, nem Feuerbach, nem nenhum, né, dos outros que eu vou apresentar, mas apenas colocando o posicionamento deles para que vocês mesmos façam essa análise. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando Marx disse que a religião era o ópio do povo, ópio, né, era uma droga, né, é uma droga, né? Então Marx estava dizendo, em outras palavras, né, que a religião era um tipo de entorpecente que fazia com que as pessoas ficassem anestesiadas em relação aos problemas sociais. É um tipo de droga que faz com que as pessoas fujam da realidade, que elas se escondam, né, da realidade, né? Então, quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele está querendo dizer isso. Ele está dizendo, a religião, assim como Feuerbach dizia que Deus é uma criatura humana e que a gente joga para Deus tudo aquilo que a gente não é mais ou menos parecida a ideia de Marx quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Ele está dizendo, bom, para fugir da realidade, para fugir do dia a dia e dos problemas sociais que nos afligem, para fugir, né, dessas dificuldades, enfim, a gente cria, a sociedade cria, principalmente a religião, cria um outro mundo que é o mundo celeste, que é o mundo da divindade. Evidentemente que esse outro mundo não é uma criação somente da religião. O próprio Platão já havia feito isso, né? E foi criticado por Aristóteles por ter criado esse outro mundo, né? O mundo das ideias, em que existiam ali as ideias perfeitas, as essências, enfim. Então, Aristóteles vai criticar o próprio Platão dizendo que não há necessidade para você entender este mundo da gente criar um outro mundo para explicar esse. E quando Marx diz então que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo que os cristãos fogem da realidade, né? A religião seria então um tipo de anestésico, um tipo de droga que faz com que a gente fuja da realidade, para que a gente não enfrente, né, as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, ao criar um céu, ao criar uma outra realidade, né, transcendente a essa, fora dessa realidade, o cristianismo cai na mesma coisa que o Feuerbach falou. A gente cria um outro mundo que é um mundo perfeito, que é um mundo que a gente nega esse aqui. Esse mundo, esse céu, ele tem tudo aquilo que não existe aqui na Terra. Então lá não há sofrimento, lá não há exploração, lá somente existe alegria, somente existe a perfeição, as pessoas se entendem, há comunhão, há amor, há uma paz, há uma solidariedade. Tudo aquilo que não existe nessa terra, tudo aquilo que não existe nessa realidade. Mas veja, isso não é uma questão só do cristianismo. Muitos outros grupos religiosos também trabalham com essa ideia de que existe um mundo além desse, existe uma outra realidade além dessa, e que as pessoas vão para essa realidade para se complementarem, para se aperfeiçoar, para se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, ou mesmo para viver eternamente como seres perfeitos.
Então a mesma lógica que existe lá no Feuerbach, que diz que Deus é uma criatura humana e que a gente joga para ele tudo aquilo que é imperfeito em nós, a mesma lógica existe em relação à Terra, a realidade, ao céu, né? Ao criar este céu, a gente nega isso que está acontecendo aqui. E a crítica que Marx faz, quando ele diz isso, que a religião é o ópio do povo, é porque ele entende que, ao fazer isso, ao negar essa realidade, os cristãos, ou o ser humano, ele não luta para mudar essa realidade, ele se acomoda, ele aceita a exploração, ele aceita que ele está sendo explorado pelo próprio sistema, pela própria organização social, pelo próprio Estado, e ele não percebe que ele está sendo explorado. E ao não perceber que está sendo explorado, Marx vai mais além. Ele vai dizer então que a religião se torna um instrumento ideológico do Estado, exatamente para controlar as pessoas. Porque como instrumento ideológico, ela serve exatamente para isso. Explorar as pessoas, fazer com que as pessoas, ou melhor, fazer com que as pessoas não sintam que estão sendo explorados ou exploradas pelo próprio sistema, pela própria organização social, pela própria organização econômica. E ao negar isso, Marx chama isso de alienação. Quer dizer, a gente fica alienado em relação à realidade, a gente não percebe, né? Por isso Marx vai dizer que a religião também se apresenta como um instrumento ideológico para dominar as pessoas. E a gente percebe, né, no nosso dia a dia e nos dias atuais, né, que isso também é uma realidade. A religião, muitas vezes, ela é utilizada pelo próprio Estado, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, ou pelas próprias organizações, para alienar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas não pensem na sua realidade, para fazer com que as pessoas não pensem em mudança, em transformação, em mudar a história, em lutar por aquilo que está fazendo com que ela seja oprimida. Essa era a crítica de Marx, né? Marx percebia claramente que o sistema organizacional da sociedade, ele explorava as pessoas, mas as pessoas não percebiam isso. E a religião tinha esse papel de fazer com que as pessoas não percebessem isso e, ainda mais, quisessem, né, fugir dessa realidade, quisessem fugir desse mundo para um outro mundo em que ele possa jogar para esse mundo todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades, todas as suas tristezas, todas as suas frustrações, e isso impedia então que as pessoas buscassem, né, essa felicidade, buscassem essa transformação no próprio momento, no próprio dia a dia, no próprio momento histórico. A outra crítica que eu apresento é do Freud, né, um psicólogo, um psicanalista, em que ele dizia que a religião ela é um tipo de sentimento infantilizado, né? É uma relação infantilizada que se estabelece com a divindade. Da mesma forma que a criança, né, tem uma relação, né, infantil, né, só pode ter essa relação infantil mesmo porque ela é criança, né? Então a relação da criança com o adulto é a mesma relação que se estabelece entre o fiel e a divindade. Porque, assim como a criança vê no adulto um tipo de protetor, de provedor, o fiel também vê na divindade, enxerga na divindade aquele pai protetor, aquele pai que dá segurança, né? Aquele pai que abraça, aquele
aquele pai que está junto e que ele precisa contar com ele. Quer dizer, nessa relação infantilizada da religião, o ser humano ele é totalmente dependente, né? Ele não consegue se livrar, né, desse pai. Então esse pai ele é punitivo também, né? Ele está junto, ele acompanha, mas ele observa, ele olha, ele tudo vê, ele tudo enxerga, né? Ele cobra, ele é punitivo, né? Então essa relação que o ser humano tinha com o pai, e tem ainda hoje, né, é a mesma relação que se dá entre o fiel e a divindade. Por isso que o Freud vai dizer que a religião é uma relação de infantilidade, é uma relação infantil, né, infantilizada entre o fiel e a divindade. E a gente não consegue se libertar dessa relação, porque a gente gosta desse estado de proteção e também é uma forma de segurança, de se sentir seguro. Até hoje, em alguns grupos religiosos, né, é comum se referir, por exemplo, a Deus como pai, né? Ou a Maria como mãe, né? Ou mesmo nas religiões de matriz africana você também tem alguns orixás que são chamados, né? A própria mãe, né? Iemanjá ou Oxum, né? É visto com essa designação, né? De mãe. Alguns usam até o diminutivo, né? Mãezinha, né? Paizinho. Então, mais uma vez aqui se comprova aquilo que o Freud dizia dessa relação infantil ou infantilizada entre a religião, entre o fiel, na verdade, e a divindade, né? Isso faz com que, então, a gente não consiga, né, superar essa visão, né, e até mesmo criticar a autoridade, porque assim como o pai é uma autoridade e não se tinha a coragem de criticá-lo e nem podia criticá-lo, pelo menos naquela época, né? Hoje isso já mudou um pouco, então essa visão de autoridade faz com que também a gente não tenha a coragem de fazer a crítica à própria divindade. Então a gente fica amarrado, né? A gente fica amarrado à divindade sem ter coragem de quebrar esse tabu, né? Dessa relação de autoridade entre o fiel e a divindade. A divindade é vista como algo supremo, como autoridade, que tem um poder. E eu não posso quebrar essa hierarquia, né, entre o fiel e essa autoridade. Assim, então, é visto a religião de acordo com essa visão que o Freud entende como infantilizada. Então, pessoal, era isso que eu tinha para a gente discutir hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá, um abraço.